Ana, hoje o canal tá top! Posso saber por quê? Hoje nós vamos falar de arte, e arte de qualidade. E você aí não perde por esperar. Vincent van Gogh nasceu na Holanda em março de 1853. Ele era filho mais velho de uma família composta por 6 irmãos. Ainda criança, Van Gogh aprendeu a desenhar e tinha o hábito de leitura. Por ter um comportamento considerado atípico, ele foi enviado aos 11 anos para um internato e ficou longe de casa por longos anos. Aos 16 anos de idade, Van Gogh começou a trabalhar como vendedor de obras de arte e aparentemente levava jeito para a coisa. Ele se dedicou à atividade lendo principalmente os artistas holandeses, chegando a atuar em galerias de Londres e Paris. Seu irmão caçula, Theo, também entrou para o ramo e mais tarde o ajudaria bastante. Já com 23 anos, Vincent van Gogh deixou o emprego e começou a dar aulas em uma escola congregacional. E, como de costume, se aprofundou nos estudos bíblicos e chegou a frequentar as aulas de teologia em uma universidade. Como os estudos em teologia não foram para frente, ele acabou se tornando uma espécie de missionário. Van Gogh não era muito bom na pregação, mas compensava desenhando. Foi nesse período que ele passou a dar mais atenção para a arte e usou e abusou de seu autodidatismo, fazendo altas experiências com tinta a óleo. Foi nesse período também que Van Gogh deu uma de Odair José e engatou um caso com uma Messalina, mas o romance não foi para frente. Eu vou tirar você desse lugar. Livre do relacionamento, Vincent van Gogh meteu o pé na estrada e passou a registrar tudo o que via pela frente. Sua técnica de pintura se aperfeiçoava dia após dia, influenciada pelo impressionismo. O gênio do pincel se juntou a um amigo, também artista, e juntos se mudaram para uma cidade que fica no sul da França. Lá, Van Gogh produziu cerca de 300 obras em 15 meses. Entre essas obras estava o Quarto em Arles e Os Girassóis. Mas também foi naquela pequena cidade que aconteceu algo terrível que o deixaria marcado para sempre. Às vésperas do Natal, Van Gogh discutiu com um amigo e, num ataque de fúria, decepou a própria orelha com uma navalha e a entregou em um bordel com um bilhete que dizia: "Lembre-se de mim". Após o surto, Van Gogh foi hospitalizado e a equipe médica diagnosticou epilepsia, submetendo-o a um tratamento com brometo de potássio. Quando já estava recuperado, ele pintou o autorretrato com a orelha enfaixada e cachimbo, e não se lembrava do ocorrido. Van Gogh retornaria ao hospital nas semanas seguintes, após sofrer acessos psicóticos pelo uso de absinto, uma bebida alcoólica popular entre os artistas franceses. Preocupado com sua saúde, Van Gogh resolveu se internar voluntariamente em um hospício, mas não adiantou muita coisa, já que não foi dado continuidade no tratamento com brometo de potássio, fazendo com que os surtos continuassem. Foi nesse período que ele pintou uma série de obras da vista do quarto do hospício, entre elas a icônica A Noite Estrelada, que algumas pessoas acreditam que nela o artista estava descrevendo as tempestades nervosas que os epilépticos veem durante suas convulsões. Ainda assim, os médicos do hospício declararam curado. Van Gogh não pensou duas vezes, juntou suas coisas e partiu para outra cidade, onde seria acompanhado de perto por um médico. O artista parecia realmente ter sido curado. Ele deixou a bebida de lado e mergulhou ainda mais em sua paixão. Todos os dias ele deixava seu quarto no segundo andar de uma estalagem, tomava o café e pontualmente às 9 da manhã saía para pintar. Voltava pontualmente ao meio-dia para almoçar e retornava para a pintura em algum lugar do vilarejo, onde ficava até o final do dia. Mas essa rotina do gênio do pincel foi interrompida de forma muito misteriosa. No dia 29 de julho de 1890, Vincent van Gogh repetiu seu ritual.
tomou seu café na estalagem e seguiu para pintar em um campo. Retornou ao meio-dia para almoçar e em seguida voltou para sua atividade favorita, mas não retornou para casa no horário de sempre. Já era noite quando alguns moradores da estalagem viram Van Gogh retornando para casa com a mão na barriga. Ele foi direto para seu quarto e ali gemia de dor. O proprietário do imóvel ouviu seus gemidos e o encontrou visivelmente ferido. Um obstetra foi o primeiro médico a atender o artista e concluiu que o paciente tinha levado um tiro no lado esquerdo de seu corpo. Algum tempo depois, foi a vez do médico que acompanhava Van Gogh chegar no local. O pintor implorou para que os médicos removessem a bala de seu corpo, mas eles não eram cirurgiões e se recusaram a realizar o procedimento. A 10 quilômetros dali tinha um hospital, mas os médicos deixaram o artista em seu minúsculo quarto insalubre e fizeram um curativo nele. Até hoje não se sabe como Vincent Van Gogh foi baleado. Em 2013, 2 pesquisadores ligados ao Museu Van Gogh publicaram em uma revista especializada em artes um artigo afirmando que Van Gogh se suicidou. Isso seria um argumento aceitável, uma vez que o artista foi diagnosticado com epilepsia lobotemporal, desencadeada pelo uso constante de absinto, que naquela época continha convulsionante. Mas nem todos aceitam essa versão para a morte do gênio do pincel. Segundo relata em seu livro o patologista e perito em ferimentos causados por bala, Vincent de Maio, Vincent Van Gogh foi assassinado. Ele explica que, ao analisar os relatos médicos da época, ao ser disparada, a arma poderia estar a pelo menos meio metro da vítima. Van Gogh morreu sem a pompa que muitos pensam. Como os boatos eram que ele havia se suicidado, o pastor local se negou a fazer a oração em seu passamento e impediu que o corpo do artista fosse enterrado em solo sagrado, sendo seu corpo sepultado em um pequeno cemitério a 2 quilômetros de onde ele morava. Atualmente, Van Gogh é considerado um dos artistas mais famosos e influentes da história, sendo lembrado por sua genialidade e por ser um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Agora é com você. Conta aí pra gente o que você acha que aconteceu com Van Gogh. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Tchau!